eu dei uma introdução assim rápida, muito por cima da parte teológica da fundamentação do sacramento da confissão. O grande catequista é o catecismo, né? Então vale a pena tê-lo e vê-lo, lê-lo também, né? Bastante. Bom, gente, sobre esse dinamismo da penitência, da conversão, aqui eu acho que é chave a parábola do filho pródigo, né? Faz parte da vida cristã essa confiança que Deus tem em deixar os seus filhos livres. Tá? Alguém poderia ter dito assim, ó, por que o pai não prendeu o filho em casa? Mas isso não é vida, né? Poderia, né? Poderia ter evitado. Né? Então, aquele filho para o encontro com Deus, para uma vida integral no Senhor, dele com o Senhor, para se entender como alguém que se relaciona com Deus, ele precisou fazer esse caminho de distanciar-se. Tá? Precisou ir longe, o filho pródigo. Então, esse caminho tem a ver com esse dinamismo, essa dinâmica, né, da conversão. Né? Isso é da vida, né? É o esforço. Né? A palavra virtude vem daí, né? Virtus, força, né? Precisa de um esforço para que seja feita uma conversão. Né? Uma conversão precisa dar uma guinada na vida, precisa ter uma força e mudar uma realidade. Ok? Bom, vamos à questão sacramental em si. Né? Primeiro, que é verdade, só Deus perdoa os pecados. Né? Mas efetivamente, a operacionalidade disso é por meio dos ministros da igreja. Né? Preciso ser bem claro, assim, a vontade de Cristo é que toda a sua igreja, na oração, em sua vida e sua ação, seja sinal e instrumento do perdão e da reconciliação. Né? O apóstolo é enviado em nome de Cristo. E é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica deixar-se reconciliar com Deus. Né? Então, vejam que é uma reconciliação com Deus e por meio de Deus com os irmãos. Portanto, é uma reconciliação com a igreja também. São Tomás de Aquino vai dizer, né? Sine paternitas non fraternitas. Sem paternidade não há fraternidade. Ninguém pode ser irmão se não tem a Deus por pai. É uma questão lógica. Então, se eu rompi com Deus, eu rompi com os irmãos. Se eu reconectei com Deus, reconectei com os irmãos. Então, isso é uma questão óbvia. É uma reconciliação também com a igreja. Isso é importante. Né? Bom, agora eu vou sair um pouquinho da linha do catecismo e vou falar assim aspectos mais gerais. Né? Na vida sacramental, sempre nós temos como é que eu posso dizer a expressão? Nós temos o que da coisa, o chamado quid, né? Em latim, essa expressão. Nós temos algo, a materialidade, né? Talvez aí quem é da área do direito vai entender melhor, né? A materialidade do crime é o próprio crime, né? Então, a mesma coisa do pecado, né? O que da coisa do perdão é o pecado, o fato que alguém cometeu algum pecado. Né? O pecado mesmo, propriamente dito. Né? E esse movimento de confessar-se na comunidade e de receber pela comunidade da igreja o perdão, é esse movimento que é o movimento sacramental. Agora, atenção, o modo como a igreja celebrou isso ao longo de 2000 anos já variou muito. Tá? Hoje ele está legislado de uma forma. Poderá estar legislado de outra forma no futuro. Poderá. Ok? Mas, por exemplo, no início as confissões eram públicas. Né? No início as confissões eram gerais.
No início não havia uma confissão auricular. A confissão auricular provavelmente surgiu em torno do século VI, um pouco antes, com os primeiros missionários na Inglaterra, né? O catecismo explica isso por cima. Eu estou falando assim aéreo, o que eu me lembro, né? Mas o modo como era feito isso já variou muito na história da igreja, né? Mas a confissão propriamente dita, ela tem 4 elementos. E sem esses 4 elementos nós não podemos dizer de confissão. E isso sempre foi preservado, tá? A primeira coisa é que nós não podemos ter confissão se não tem arrependimento. É uma questão lógica, né? Não existe isso, né? E é isto que perdoa. Atenção, aqui vem a parte que deu. Essa pandemia, nesse sentido, foi muito boa para nós lembrarmos algumas coisas da fé, várias coisas, aliás. Então, uma delas é o seguinte: o que manifesta que eu estou arrependido, o que eu ofereço a Deus, de modo que Ele me retribua com seu perdão, é justamente a chamada contrição. Esta é a materialidade, é o que o que eu devo dar à disposição, que prova que eu realmente estou arrependido e que por isso eu recebo, por ter isto, eu recebo perdão. É a contrição. Como é que nós podemos chamar a contrição? A contrição é chamada a dor de amor. Dor de amor. O que é a contrição propriamente dita? É propriamente dita. É a dor por ter ofendido a Deus. Atenção, não é somente por ter feito pecado. Isso é genérico. Mas especificamente dizendo, é porque eu ofendi a Deus. Tá? Deus é uma pessoa. Eu me relaciono com Ele. Deus não é uma ideia. Tá? Não é um ente intelectual. Não. Então, a contrição perfeita é porque eu ofendi a Deus. E por meio de Deus eu ofendo meus irmãos. Ok? Esse é um detalhe importante. É a dor de amor. Dor por ter ofendido o amor verdadeiro, que é Deus mesmo. Deus é amor. Né? Como diz a primeira carta de São João. Essa é a contrição perfeita, né? E é isso que perdoa os pecados. Se eu estou contrito, eu já tenho o perdão. E aí, nessa pandemia, o Papa Francisco, alguns dias antes de largar algo pela penitenciaria apostólica, assim chamada, ele fez uma homilia lembrando que a igreja sempre creu nisso. Quem já está contrito já está perdoado. Mas ele precisa operacionalizar isso por meio do sacramento. Essa é a condição ordinária da igreja, do cristão. Ok? Mas uma pandemia não é uma condição ordinária da vida da comunidade cristã, nem dos povos. Então nós estamos numa situação extraordinária. E aí a igreja voltou a lembrar que existe um modo extraordinário de se comportar diante de casos como este, que nós estamos vivendo, situações, né? De que justamente havendo a contrição, mas estando impedido de operacionalizar o sacramento, o perdão acontece. E quando eu estiver com a oportunidade de me acusar auricularmente ao sacerdote, que o faça. Isso não é de agora, isso é do Concílio de Trento, né? Eu posso dizer até para vocês quando é que foi dito, né? Isso aí está no documento. Foi na 14ª sessão do Concílio de Trento, em 25 de novembro de 1551. Né? Eu estou aqui com o Denzinger. Tá bem claro. A igreja sempre disse isso, né? E quem está, de fato, contrito dos seus pecados, mas está impossibilitado de receber o perdão sacramental, já foi perdoado. Porque está contrito. Se não tem contrição, e atenção, a contrição é detestação do pecado também. É um arrependimento encarnado, não é desencarnado.
ofendi a Deus e detesto o pecado. Isso é um detalhe importantíssimo. Tá? Tem uma outra coisa que chama... Oi. Não, só uma pergunta em relação a isso que tu está fazendo, que agora me ocorreu. Partindo desse princípio que tu comentaste agora, posso crer, então, que a pessoa, estando contrita e vier a falecer nesse meio da pandemia, ela está salva. Ou não? Tá falhando. Falhou, mas eu já acho que entendi a tua pergunta. Tu está perguntando se alguém vem a morrer e não conseguiu o sacerdote, né? Isso, exatamente. Tá. Isso aí. Então vamos lá. Sim, gente, nós temos que, tem uma expressão assim, nós temos que deixar Deus ser Deus. Tem muitas pessoas que querem botar Deus dentro de conceitos. E Deus é além conceitos. A linguagem humana é muito complicada, viu? É muito complicada. Não podemos limitar Deus aos nossos conceitos. Por que eu estou dizendo isso? Deus tem maneiras enormes e não reveladas de salvar. É possível de salvar os seus filhos, sim. E mesmo na hora derradeira e na ausência do seu ministro. Por exemplo, o Manual das Indulgências deixa bem claro que com contrição verdadeira e beijando a cruz ou elevando o pensamento a Deus, a pessoa pode estar salva. Está bem claro? Porque é a contrição que dá a materialidade do perdão. É a contrição. É a contrição. Isso aqui tem teologia enorme aqui por detrás. Tá? Sim. Elevando a mente a Deus. Por isso é que aquela expressão de Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva. Porque quem reza está, mesmo sendo um desgraçado, como todos somos, tá? Mas se reza é porque ainda crê, e se crê, ainda se abandona. Compreende? Mas quem reza, né? Não quem faz de conta. Né? Então, quem reza se salva está dentro desse movimento. Porque se a pessoa elevou a mente a Deus porque está em pecado, ela se dá conta de que ela pode ser condenada. Ela tem medo do inferno, entende? Tem uma profissão de fé que é enorme. Se a pessoa se dá conta disso, ela se sabe criatura limitada diante do seu Criador. Então tem o grande problema, gente, quando a oração parar. Qualquer coisa na vida da igreja. Parou a oração, sinal vermelho. Aí nós temos um problema. Né? Eu sou sacerdote, rezo missa todos os dias. Né? É meu dever, não é dever assim da igreja, mas eu faço por piedade. E tem o sacrário. O sacrário está aqui a menos de 10 passos de mim. Eu poderia passar uma semana sem entrar ali. Mesmo rezando missa, mesmo fazendo... Não, tem que rezar. Mesmo cuidando da vida da igreja. Né? Senhor, mas nós estivemos sempre contigo e tu não nos conheces. Não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos. Mas o que é isso? Nós sentamos contigo, comemos contigo, rezamos, participamos do grupo de oração Paz e Mel, né? Anos, não sei o que, fui padre, né? Aguentei o bispo A, o bispo B, o bispo C, aquela paróquia. Não vos conheço. Né? Então, essas coisas a gente tem que ter bem presente, tá? Bem presente. Perfeito, e é isso mesmo. Da mesma forma o batismo, né? Quantos que queriam ser batizados e não puderam ser batizados? Por isso que a igreja diz que teologicamente até mesmo um ateu pode batizar. Desde que ele faça isso como a igreja faz, porque tem um desejo de uma pessoa de se tornar cristã. Né? Então Deus regenera, faz do nada, entre aspas, os seus filhos. Né? Ok? Tá claro? Não sei se conseguiram ouvir. Tá, beleza. Bom, então a primeira coisa que eu falei foi a chamada contrição.
A segunda coisa, então, o primeiro elemento. A segunda coisa é a chamada acusação. Acusar os pecados ao ministro da igreja. Dizer os pecados. Né? E a igreja diz assim, né? Dizer todos os pecados graves têm que ser nomeados e quantificados. Tá? É o que a igreja diz. Os pecados graves. Né? É uma questão aí, quem conhece, são os atenuantes e agravantes. Né? Dentro da gravidade, né? Matei uma pessoa, matei 10 pessoas, matei um povo inteiro, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? Então, por isso que dentre os pecados graves, depois eu vou falar dos pecados, né? E, bom, então, dizer os pecados. E atenção, diz o nome do sapo, não fica genérico, né? O seu objetivo, né? Seu objetivo, né? Ser muito objetivo. Pum, né? Faz um exame de consciência e acusar os pecados. Eu li uma vez um livrinho que diz assim, é bom que seria dito assim, ó, eu me acuso de. Né? É uma maneira. Bom, terceira coisa, vai receber a absolvição da igreja por meio do ministro ordenado. Né? E aí tem toda a fórmula da absolvição, mas o miolo que não pode faltar, não pode ser alterado, não pode não ser dito, e eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Eu disse, ipsis literis, a fórmula da confissão. Tá? E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que vem antes, a paixão de nosso Senhor, Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho, isso é um ritual, deve ser feito, a igreja pede, mas não é necessário para a validade sacramental. E a parte final, a ação de graças, tem várias fórmulas, né? Pode ser desde o glorificar o Senhor com a tua vida, ou Deus, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão da Virgem Maria de todos os santos, né? Enfim, o sacerdote é livre para escolher fórmulas que a igreja coloca. Tá bom? E quarto é a penitência. Todo pecado deslocou a ordem da criação. Então, tu tem que compensar isso. Sobre a penitência, a igreja diz que o padre pode aplicar 3 tipos de obras. Tá? A primeira é chamada obra de piedade, rezar alguma oração. A segunda é uma obra de caridade para com os pobres, né? Sei lá, fazer uma obra de caridade, vem ajudar na ação social da paróquia, ou vem dar uma cesta básica, ou vai dar banho a algum doente, coisas assim, vai ajudar um doente, né? E terceiro, uma obra de religião. Essa expressão é interessante, porque ela é um termo técnico no direito da igreja. A obra de religião, quando a igreja usa a expressão obra de religião, é sempre dinheiro. Tá? Então, obra de religião é, tu vai pegar tanto do teu salário e vai fazer tal coisa em favor da igreja. Por isso que o Banco do Vaticano se chama Instituto para as Obras de Religião. IOS, né? Então, sempre assim, uma obra de religião tem a ver com dinheiro, valores, né? Aí pode ser várias coisas assim, tá bom? O padre é livre para escolher dentro desses três tipos de obras. Né? Pode conjugar. Deixa eu te perguntar só uma... Diga. Deixa eu te perguntar pegando esse gancho que tu comentaste agora, se tu dá a absolvição dos pecados e tem a penitência, se, por exemplo, eu não faço a minha penitência, a confissão é válida ou ela não é válida? Tá, eu já entendi que não faça penitência, mas não entendi o resto. Não, eu me confessei, né, recebi a absolvição e eu tive a penitência. Se eu não realizo essa penitência, a confissão é considerada válida ou não válida? Tá. A confissão foi válida, mas imperfeita. Ok? A confissão foi válida, mas imperfeita. O ideal é que se faça o quanto antes, né? Lógico, precisa rezar logo? Não precisa rezar logo, mas convém. Precisa fazer logo a obra de caridade? Não, mas convém, ela tem que ser feita. Tá? Porque senão ela é uma manifestação externa na vida da igreja de que tu estás arrependido. Tá?
A confissão foi válida, mas imperfeita, ok? Tu rompe essa dinâmica da penitência na igreja. Não é? Ok? Uma vez eu ouvi assim... Oi? Aqui, ó, tem um dado que aconteceu comigo várias vezes. Não é... Mas eu várias vezes me esqueci que eu era penitente. E às vezes não era. E às vezes eu pensava... E eu pensava assim, ó... qual é... Passado uma semana depois... Eu vou te falar uma... Qual é a penitência? Eu não me lembro. Eu vou te falar uma coisa que... talvez você não vai gostar, mas é bom, já que estamos entre irmãos. Sabe por que isso acontece às vezes? Porque a gente caiu num automatismo, né? A gente sabe que está na dinâmica, você vê a penitência, me dá lá uns Pai Nosso, mas Ave Maria, aí tu, puxa, mas qual que é para agora? Né? Ou seja, tu não prestou atenção em algo que deveria ser tão atenção quanto. Está aí, tipo, numa rotina, entende? Cai no mecanismo de rotina. Né? Isso eu percebi muito cedo, sabe o que eu comecei a fazer? E aí o pessoal fica mais antenado. Eu comecei a sair do comum. Muito simples, para educar o pessoal. Né? Coisas muito simples. E quase sempre com coisas concretas. Porque aí o pessoal, opa, mas nunca nenhum me deu isso, né? Nada absurdo, mas coisas mais operativas, assim, vamos dizer assim, né? Em vez de fazer, sei lá, coisas simples, né? E botar a pessoa no compromisso mesmo, né? Às vezes só trocar a oração da penitência, né, padre? Exatamente. Ou até a forma, em vez de reza um Pai Nosso, não, hoje tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai lá na paróquia vizinha, vai fazer um caminho penitencial. E lá tem o altar de tal santo que foi exemplo disso. Tu vai rezar um Pai Nosso lá na frente dele e pedir a graça. Entende? As coisas assim, né? Tem um movimento penitencial aqui, né? Bom, gente, eu não falei de uma coisa básica, né? Que é importante. Né? O que é o pecado? O pecado é uma ofensa a Deus. E quando é que o pecado acontece? Tem 3 condições para o pecado acontecer. Primeiro, a matéria do pecado, o próprio pecado. Segundo, tu ter consciência de que isso é pecado. Estar consciente, um ato deliberado, ok? E terceiro, a liberdade em ter feito isso, ok? Quanto à materialidade, a igreja divide em graves e leves, né? Eu, particularmente, os dois, esse termo está certo, mas eu aqui vou com o Bento XVI, que diz, eu acho que é no Sacramento Caritatis, ele diz que não gosta muito dessa divisão, ela é válida, ele reconhece, mas ela não compromete quase, né? Ele gosta de usar mortal e imortal, para lembrar que um mata a alma e leva para o inferno, e outro nos dá o tempo ainda de amar a Deus, né? Então, essas palavras são importantes, né? Imortal. Perdão, errei. Desculpa. Pecados mortais e não mortais, tá? Não imortal, né? Então, para lembrar isso, quais são os pecados mortais? Aqueles que estão elencados nos 10 mandamentos. Cometi algum pecado contra os 10 mandamentos, a minha alma está condenada ao inferno. Se eu não estou arrependido, né? Atenção, se eu não estou arrependido, se eu não estou contrito. Né? Agora, não é um pecado mortal, ou seja, não está entre o elenco dos 10 mandamentos, em nenhum pecado venial. Mas tem que ter os 3 elementos: consciência, liberdade e materialidade. Ok? Senão não há pecado. Existe como cometer algum delito sem ele ser pecado? Sim, existe como isso acontecer. Né?
Não quero aprofundar muito aqui, porque aí nós vamos entrar no mundo da teologia moral, isso que vai longe. Tá? Quando você falar de matéria formal, pecado formal, pecado material, e aí vai longe isso aqui. Tá bom? Mas só para dizer para vocês, tem que ter esses 3 elementos. Não há esses 3 elementos, não há pecado. Ok? Não há pecado. Vocês sabem que o padre, durante a confissão, o pessoal acha que o padre está ouvindo, né? O padre diz que, uma vez eu ouvi de um sacerdote assim, uma confissão, a cada confissão, o padre perde metade do cérebro, porque ele está processando muitas informações, né? Ele está avaliando, na verdade, eu ouvi até uma expressão assim, ele está conversando com Deus, pedindo, Deus, aqui, tá o Edson aqui, é um desgraçado mesmo, mas olha só, olha aqui, ele não tinha tanta consciência disso aqui, essa matéria, tal coisa, né? Vai conversando com Deus, vai intercedendo pela alma do penitente. Isso é um detalhe importante, né? O padre, ele também age sacerdotalmente nesse aspecto. Tá claro essa questão de consciência, de matéria e de liberdade? Sim. Padre, Tá. deixa eu só tirar uma dúvida que me veio agora. O senhor falou da matéria, da consciência e da liberdade. Por acaso, a contrição, o acusar os pecados e a penitência seria o contraponto dessas 3? Por exemplo, a penitência é o contraponto da matéria, a contrição, contraponto da consciência, e a absolvição, admitir os pecados, ir até o sacerdote, contraponto da liberdade. Não. Não. Nós estamos falando de dimensões de uma realidade, ok? De uma única realidade. Tá? Então, para haver pecado, tem que ter os 3. Isso são dimensões de pecado, ok? Outra coisa são os elementos de uma confissão. Nós não podemos aqui linkar. Na verdade, tu tem que ter os 4 para cada 3, para cada um deles, entendeu? É um todo. Tá, entendi. Eu não posso se relacionar, tá? É um todo. Não dá para trabalhar assim, nesse link. Bom, já falei também da piedade, já falei da acusação dos pecados, como deve ser feito. Muito bem. Bom, a igreja diz que isso deve ser feito no confessionário. Tá bom? Primeiramente, a igreja tem 3 formas de celebrar a confissão. 3 formas. A forma ordinária é a chamada confissão auricular com absolvição individual do penitente, que é o que nós fazemos. E a igreja diz que seja feito num espaço chamado confessionário, que é um templo. Né? E a igreja diz ainda, no jeito canônico, que deve estar provido de grade, e que o penitente pode solicitar não ser atendido pela grade. Né? Está bem claro isso, está legislado isso na igreja. Por isso que os confessionários têm a grade e à frente tem uma cortina, porque se fosse o caso, a pessoa se ajoelha na frente do padre, pela portinha, e abre a cortina e o padre atende, de modo que fique mais visível também, e nunca seja escondido, né? A confissão ela tem esse aspecto, assim, ela é resguardada, mas também tem que ter um espaço público. Não é bom que ele se atenda assim para evitar vários problemas à pessoa e também ao sacerdote. É um sacramento, né? Então tem lugares próprios para ser feito isso. Mas em último caso, outra situação pode ser feita em qualquer lugar, né? Eu já podia atender confissão dentro do avião, por exemplo. Né? Então, coisas assim, né? Deixa eu ver. Bom, existe em casos extraordinários uma autorização do bispo. O bispo pode dar uma autorização para a absolvição geral dos fiéis. Isso é feito, de preferência, numa celebração da palavra. Tá? Mas pode ser feito na hora da emergência, né? Simplesmente absolvendo a todos, né? Na fórmula do plural, né? Eu vos absolvo dos vossos pecados, né?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ok? Isso em caso de guerra, em caso de... a Igreja diz que a falta de ministros não é uma causa justa para que a confissão deixe de ser atendida auricular. Vou dizer para vocês assim, meu primeiro ano de pároco, de padre, de vigário, eu atendi numa manhã 84 pessoas em função do sacramento da Crisma. E é o esforço. É uma questão de esforço. Lógico, tem aqui malandragem pastoral, né? Tem que fazer a coisa funcionar, já conectar os catequistas. Entrou um, já tem que entrar outro. Não posso ficar esperando o deslocamento. Né? O pessoal com o pecado na cabeça, e eu, nesse caso, uso lá a fórmula mínima, né? Uso a fórmula mínima. Eu tenho que salvaguardar. Porque é uma questão pastoral aqui. Né? É uma questão pastoral. Né? Bom, mas também existe, no seminário é muito comum nós fazermos isso uma vez por mês, e as paróquias deveriam fazer também. A chamada, celebração penitencial, em que todos se reúnem numa celebração da palavra, manifestam publicamente a sua contrição. O ato de contrição é público. Né? Mas, após o momento das preces, todos se encaminham para um confessionário com outros sacerdotes e confessam seus pecados e recebem a absolvição individual. Né? E aí retornam para a capela, depois para o espaço da igreja, para a nave, no caso, para uma ação de graças em comunidade. Né? E recebem a bênção final e vão embora. É assim que funciona. Então, essas são as 3 formas da igreja celebrar o sacramento. Por exemplo, eu não sou bispo, né? Mas esse tempo de pandemia, não dá, o problema da nossa pandemia é que não dá para agrupar as pessoas. Mas seria um caso bem tranquilamente, se fosse uma outra situação, a igreja teria liberado com tranquilidade os padres para dar absolvição geral. Né? A absolvição geral. Não exime de uma confissão particular depois que as coisas mudarem. Né? Voltarem ao normal, vamos dizer assim. Ok? Bom, agora, gente, eu falei assim bem grosso. Sobre o ato de contrição, o penitente tem que manifestar que está contrito. Aí vem o actus contritionis, né? Ô, padre, desculpa. É um ato. Oi. Eu tentei pegar rápido aqui o microfone, mas demorei um pouquinho. Desculpa te interromper. Ainda sobre o tema anterior que o senhor falava. Tá? 2 coisas. Primeiro, em relação, não um bispo A ou B ou C, mas numa retomada da Santa Missa, nós poderíamos ter, se houvesse uma orientação para que na primeira missa todos os sacerdotes dessem essa confissão geral para o seu povo, e depois, né, a consequente individual, seria um grande sinal, assim, né? Acho que seria uma coisa bacana, uma coisa legal. Primeiro isso, um comentário. E segunda pergunta. O senhor falou sobre a celebração penitencial. O Padre Adilson Fonseca, amigo, fazia muito isso em Guaíba, quando eu estava em Guaíba, né? Na Praia da Alegria. Ele fazia uma vez por semana. Até acho que o Padre Cico também faz aqui em Porto Alegre, mas lá eu me lembro. Ele reunia vários amigos padres e fazia uma noite de celebração e tal. E uma vez ele foi na rádio, a gente falou sobre isso e um ouvinte ligou perguntando se era tipo uma... Não é essa palavra, tá? Mas é mais ou menos isso. Uma modinha... Não é essa palavra. A modinha é uma palavra muito... Entendi. Mas, assim, era modinha, ou era algo litúrgico? Era algo assim previsto pela igreja? E por que previsto deveria ser estimulado nas nossas comunidades? Eu faço essa pergunta com uma intenção, tá? A intenção de que o Padre Mel um dia possa organizar junto com o padre noites nesse sentido. Mateus, né? Beleza. Então, assim, Mateus, eu estou aqui com o ritual na mão e vou pegar aqui, ó.
reconciliação de vários penitentes, ok? Que é a celebração, no caso, comunitária, né? De vários, a absolvição individual, porque existe um lugar que diz aqui, ó, bom, as chamadas celebrações penitenciais é o seguinte, ó, está previsto pela igreja que se faça, mas não está determinado o dia. Né? Não existe um dia do ano, algum momento do ano. A quaresma é um tempo forte para isso. Claro, né? Mas a questão é o seguinte, não é modinha. A questão é que não se faz. Eu, aqui na paróquia, já tinha determinado assim, que uma noite da novena da paróquia não ia ser missa, ia ser celebração penitencial. Né? Mas como é que isso cai no ouvido de vocês? Vou fazer uma enquete assim. Se uma noite da novena de uma paróquia não fosse missa, uma celebração penitencial, sim, ó, como é que cai isso? Tem umas pessoas dizendo que seria heresia. Eu perguntaria se a celebração penitencial acontece dentro da celebração da Santa Missa. Primeiro. Eu ficaria na dúvida se é todo mundo dizendo os pecados ou se ninguém ouve os pecados. Sabe? Absolve sem ouvir nada. Aqui são coisas diferentes, tá? Tem muitas perguntas sobre o mesmo assunto, mas a minha pergunta é a seguinte. Não, padre. É que assim, se a gente ouvisse isso, o que a gente pensaria? Eu pensaria, será que é uma missa em que ele absolve todo mundo, mas não ouve o pecado de ninguém? Ah, entendi. Não, a acusação é na consciência. Não. É porque ela não é a contrição. É porque assim, ó, como eu pelo menos nunca tinha ouvido falar dessa celebração. E daí é a primeira vez que a celebração penitencial não é assim. A celebração penitencial é uma celebração da palavra e que tem a absolvição individual dos fiéis. O fiel vai lá e acusa. Chega um momento da celebração, nas preces, em que, como vários outros padres, se separam e vai cada qual num canto com um grupo de penitentes e vai atendendo um por um e vai dando absolvição. Depois todos retornam para a bênção final, entendeu? Não tem comunhão. Ninguém diz os seus pecados publicamente. Não tem comunhão. Eu acho agora tem. Não, a celebração penitencial não tem comunhão. Não tem. Tá? Não tem. Lembrando que o sacramento da confissão ele é o único sacramento que não pode ser celebrado dentro da missa. Ah, bom, por isso então. Porque supõe que está no movimento penitencial, portanto, tu não podes ainda ir da comunhão, né? Ele tem que ser acabado. Ok? Só uma outra coisa que às vezes as pessoas perguntam. Então não é modinha, tá, Matheus? O problema é que não é feito. E está previsto, a igreja pede que se faça. Por exemplo, poderia se marcar uma vez por mês na paróquia uma celebração penitencial. Né? O grande problema é o número de padres. Né? Você precisa de mais padres. Né? A segunda coisa é, se eu estou sozinho, eu posso fazer. Só que o povo vai ter que esperar eu atender todo mundo para dar a bênção final. Entendeu? Nós não temos essa cultura litúrgica. Isso é um problemão, viu? Tá? No seminário é bem interessante, quase sempre é o reitor que celebra essa missa, porque o reitor não pode atender confissão, né? Num geral, né? Não é que está proibido, mas se pede que não atenda. A igreja legisla isso, olha. O reitor evite atender a confissão, né? Então, por causa disso, ele preside e os demais padres da casa atendem. Né? Então, coisas assim. Uma coisa sobre o pecado, às vezes vocês já devem ter ouvido. E o pecado venial, quando é que ele é perdoado? O pecado venial, pensa o seguinte, ele não rompeu o amor, ele foi um desamor. Ok? Foi uma falta de trato com o amor. Tá? A igreja também diz que muito tempo no pecado venial é um peso na corda, ela vai romper a qualquer hora. Ela vai cair num pecado grave, certamente.
ok? Mas, pecado venial, se é uma falta de amor, se coloca amor. Em onde é que nós encontramos amor? Quando é que nós colocamos amor em nós? Na Santa Missa. Tá, mas em que momento específico da Santa Missa? Quando é que nós podemos dizer que o pecado venial é de fato perdoado? Efetivamente, agora foi perdoado. Na oração do padre. No ato Qual oração? penitencial. O ato penitencial anterior ao Senhor, tende piedade de nós. O missal romano diz lá bem claramente que esta oração não tem poder sacramental de absolvição. Não é na oração do Pai Nosso? Não. A oração do Pai Nosso ela é meramente ritual para receber a comunhão. Né? Terminou a doxologia, a missa praticamente acabou. Ela só é a preparação da comunhão. Né? A missa propriamente, assim, propriamente dita. Agora é a hora de receber o sacramento, então aqui são movimentos preparatórios. Né? Bom, vamos lá, gente. O pecado venial, nós podemos dizer teologicamente que ele é perdoado no comungar. É o próprio amor em nós, é o próprio Deus. Ele é o amor. É a união íntima da alma do amante com o amado. Né? Isso é o amor. É daquele que ama com o amado. Então, é aí que propriamente o pecado venial é perdoado. O ato penitencial, atenção, Mateus, eu vou te falar uma expressão assim, liturgicamente, o ato penitencial, ele é uma modinha litúrgica. Tá? No sentido seguinte, de que o ato penitencial, ele só a função única dele é dizer assim, olha galera, vamos reunir para a missa, mas antes assim, ninguém merece estar aqui. Isso é um reconhecimento público, é um ato de humilhação pública para ti, ao menos, receber publicamente o Senhor. Mostrar é uma formalidade, vamos dizer assim. Né? Assim como glória, é uma glorificação a Deus, é uma formalidade. Por quê? Porque Deus não precisa dessas glórias. Ele é a glória. Entendeu? No sentido assim. Por que eu estou dizendo isso? O rito inicial da Santa Missa é liturgia, tem que ser feita, é do culto da igreja. Já teve formas diferentes de ser dito no passado. Né? Tanto que, quando tem outros sacramentos, quase sempre o ato penitencial é tirado. Por exemplo, no tempo da Páscoa, ele pode ser substituído pelo aspergir do povo. Quando tem batismo na missa, a criança é apresentada ali, naquele momento, e não tem ato penitencial. Não tem. Esse tempo alguém disse assim, o ato penitencial é a apresentação da criança. Não, ele foi supresso. Não tem. Né? Na quaresma... Na quaresma? Deixa eu me lembrar. Não, errei. Mas, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, não tem ato penitencial, é a imposição das cinzas, esse gesto. Né? E o glória durante a semana nem tem. Então, veja, são apêndices. Né? É uma questão de encaixes. Né? Padre, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper. Deixa eu fazer uma pergunta. Só um pouquinho. No caso extremo, tá? De excomunhão. Por alguma razão a pessoa foi excomungada da igreja e lá pelas tantas ela se arrependeu do que ela fez, enfim. Para ela poder receber de novo o sacramento da confissão, pegar um exemplo específico da confissão, ela tem que ter alguma autorização do bispo ou o padre pode exercer o sacramento da confissão sem a autorização do bispo? Não sei se tu entendeste a minha pergunta. Eu entendi. É que existem dois movimentos de comunhão. Existe a comunhão... Oi. Eu vou precisar encerrar a reunião e recomeçar, tá? Porque já vai fechar 50 minutos de novo. Tá.
Daí o senhor responde Tá. quando a gente voltar, tá? Tá bom.